Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa primeira aula desse sexto módulo, tratando ainda sobre o caso dativo. Neste momento vamos iniciar o estudo sobre o dativo de agência. Eu vou explicar melhor o que é esse dativo de agência, que tem uma certa relação com o dativo de meio, mas também apresenta uma certa diferença que é relevante para o nosso estudo aqui. Então vamos lá. O dativo de agência, ele faz parte ali dos usos do dativo instrumental, como temos sempre colocado aqui para você se situar dentro do livro do Daniel Wallace. E o dativo de agência, ele tem um certo entendimento a partir de preposições como por ou a expressão através de. Mas vamos aqui para o exemplo mais claro, para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Rogar en tuto do Leon to Christo euarestos to Theo kai dokimos tois anthropos, melhor dizendo. Então, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, vamos lá. O gar seria esse porque ou pois, não foi traduzido aqui, né? É aquela expressão participial, né, que vem aqui com ro do Leon, que seria traduzido como aquele que serve, O ro é a ideia do aquele que e do Leon serve. Então, aquele que serve, en tuto seria nisto, foi traduzido aqui como deste modo, que serve to Christo, ou seja, a Cristo. Então, eu arestos, agradável a Deus, to Theo, kai e dokimos, aprovado, tois anthropos, pelos homens. E esse é aqui, ele fica aqui da expressão rodo leon, é o arestos, então aquele que serve é aprovado, certo? Então pela posição aqui, esse é fica implícito. Muito bem, mas esse não é o ponto aqui, o ponto é a gente entender o que esse dativo, os dativos que nós temos aqui, to Christo, a Cristo, mas aqui nós temos um outro dativo, tois anthropos, que é pelos homens. Qual a diferença de um para o outro? Aquele que serve a alguém, certo? Ele serve a alguma pessoa. Nesse sentido, nós temos aqui o que parece ser um dativo de objeto indireto. Mas quando nós temos agradável a Deus, aqui também, né? Agradável a Deus, tortheu. Quem é agradável a alguma pessoa. Então, nos parece também um objeto indireto. Mas quando nós temos aqui pelos homens, tois anthropos, o nosso dativo, então ele parece diferente, porque pelos homens não se trata de um objeto indireto. Como você pode ver, é aquele através de quem as pessoas, né, através de quem Cristo, vamos melhor dizendo assim, né, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, as pessoas são aprovadas pelos homens, através dos homens. Então, essa ideia aqui é uma ideia, como nós podemos ver aqui, de agência. Os homens são os agentes da ação aqui, da ação aprovado pelos homens. E neste caso, o que foi entendido do que a gente pode perceber aqui é que tois anthropos, esse dativo aqui, ele não é um dativo de objeto indireto ou de outra coisa, mas um dativo de agência, ou seja,
os homens são os agentes que aprovam, né, na verdade, aquela pessoa, né, aquele que serve a Cristo. Então, esses homens aqui são os agentes. A gente vai perceber que existe uma diferença entre agente e instrumento, por exemplo, né? O agente ele tem uma posição mais ativa, exatamente o nome já diz, né? Agente. E o instrumento é quando se vê basicamente exatamente a sua instrumentalidade, não é tanto a sua personalidade, ou aquilo que aquela pessoa faz, mas o fato de ela ser usada por outra pessoa. No caso aqui, os homens são agentes claros, porque eles são quem aprovam aqueles que servem a Cristo desse modo, como a gente percebe aqui. Então, a gente vai explicar melhor, obviamente, como é o nosso costume aqui, mas só para que você já entenda que o dativo ele tem esse ponto aí de se tratar de agência também, ser um dativo de agência que a gente precisa ter uma análise sobre isso. Tendo falado sobre essa questão, vamos para a sua definição. Então, o substantivo no dativo, ele é usado para indicar um agente pessoal. É importante você lembrar aqui do pessoal, através do qual a ação do verbo é completada. Então, nós estamos falando de um agente pessoal, de uma pessoa, não necessariamente de um instrumento somente, mas de uma pessoa. Então, um agente pessoal. No caso aqui, tois anthropos, melhor dizendo, é um agente pessoal, não é uma coisa, são pessoas. A personalidade dessas pessoas aí está em vista. Então, são essas pessoas que aprovam, né, aqueles que servem a Cristo, certo? Servem a Cristo dessa forma. Então, assim você pode perceber que esse é um dativo de agência, um dativo em que nós podemos ter a ideia de um agente pessoal, através do qual a ação do verbo, qual é o verbo aqui? O verbo aprovado, né? Então, neste caso aqui, essa ação é completada através dos homens aqui. Então, nós temos um dativo de agência. Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos para a sua chave de identificação, a sua estrutura e semântica dessa categoria aí do dativo, certo? Primeiro, essa é uma categoria mais atribuída do que deveria, ou seja, muitas vezes se é atribuído a dativos de que eles são dativos de agência, mas nem sempre são. O ponto é que muitas vezes as pessoas querem dizer que é um dativo de agência, quando na verdade pode ser um outro tipo de dativo, por exemplo, um dativo de instrumento, certo? De instrumentalidade. Por que eu estou falando isso? Porque é comum a gente perceber, quando a gente vai fazer certos estudos gramaticais, que algumas categorias são mais abusadas, né? No sentido de que elas são utilizadas de uma forma quase que como se elas fossem coringas, para quando o aluno não sabe se é alguma coisa, então ele diz que é aquilo ali, porque é mais fácil que seja, né? E é possível que o dativo de agência seja um desses também, certo? Quando não se consegue entender facilmente, aí pode-se dizer que é um dativo de agência. Então, Daniel Wallace vai dizer que essa é uma categoria mais atribuída do que ela deveria. Mas há 4 chaves de identificação para o dativo de agência. Que chaves são essas? Como é que a gente pode entender se um dativo é um dativo de agência ou um dativo de instrumentalidade, por exemplo? A primeira chave é a chave lexical, certo? A chave lexical. Ou seja, o dativo tem que ser pessoal. Então, lá nós vimos aqui, né? Tois anthropos. Anthropos são pessoais, certo? Romanos 14, 18 aqui sendo aprovado pelos homens, certo? Mas quando você percebe aqui, por exemplo, o exemplo aqui de Gálatas, quando a gente vê um dativo que não é um dativo de agência, é um dativo aqui de instrumentalidade, então aquele que colocou, né, Pedro, levantou Pedro como apóstolo da circuncisão e levantou a mim, Emoi, para os gentios. Esse é um dativo aqui, esse dativo é um dativo de instrumento, certo?
Mas aí a gente pode perceber, lexicalmente, os dois têm a ver com pessoalidade. Petro, que é Pedro, então é uma pessoa, tendo colocado aí facilmente, e a minha, aqui no caso de Paulo falando dele mesmo. Também, lexicalmente, ou seja, essa palavra indica pessoalidade, né? Personalidade. Mas uma outra forma de categorizar também se um dativo é um dativo de agência é se ele é a sua questão contextual, ou seja, a pessoa especificada pelo substantivo dativo é retratado como exercendo vontade. Aqui é o ponto principal, vontade. A vontade dessa pessoa está sendo colocada em vista, já que nós temos aqui, por exemplo, tois anthropos e petro e emoi, no caso aqui de Gálatas 2:8. Aprovado pelos homens, a aprovação dos homens, fica claro aí que existe um ponto de volição, né, de vontade. Então, neste caso aqui, Romanos 14:18, fica claro que é um dativo de agência e não de instrumento, porque a personalidade daqueles que estão exercendo essa ação aí de aprovar fica muito claro, e a sua vontade também fica muito claro. Ninguém aprova alguém sem querer, né, nesse sentido. A volição está sendo colocada em foco aí. Mas quando a gente já chega em Gálatas 2:8, quando diz que aquele que ergueu Pedro, né, a Pedro para apóstolo da circuncisão e levantou a mim, ou seja, ele está colocando aqui como Pedro, aquele que foi usado e não necessariamente aquele que está fazendo, porque a ação, na verdade, não é de Pedro. A ação é de Deus, que levantou a Pedro, que levantou a Paulo para serem instrumentos para a pregação, respectivamente, dos judeus e dos gentios. E nesse sentido, então, nós não temos um dativo de agência aqui, mas um dativo de instrumentalidade. Por quê? Porque a vontade de Pedro e de Paulo não está sendo colocada em vista aqui, mas a vontade de Deus é o que está sendo colocado como um ponto principal aqui, certo? Então, eu espero que você entenda aí. Quando a vontade, a questão de volição está sendo colocada na frase, então isso quer dizer que nós estamos em direção a um dativo de agência. Quando essa parte de vontade não está sendo colocado em ênfase, então nós estamos tratando provavelmente de um dativo de instrumentalidade, em que a personalidade daquela pessoa, que embora possa haver no caso aqui de Pedro e de Paulo, mas a ênfase não está na vontade deles de fazerem isso, de serem levantados para serem apóstolos. É claro que não. Eles não foram chamados, aliás, eles não se levantaram somente. Eles não foi da vontade deles o fato de eles serem apóstolos. Foi Deus que escolheu que eles assim o fizessem. Então, essa volição não está sendo colocada em prática aqui por parte de Pedro e de Paulo, somente por parte de Deus, que não é quem está no dativo aqui. Quem está no dativo aqui é Pedro e Paulo. Então, nesse sentido, nós temos um dativo de instrumento e não um dativo de agência, como é o caso de Romanos 14:18, ser aprovado pelos homens. Tendo explicado isso, ainda mais duas características para nós percebermos se um dativo é um dativo de agência ou não. Uma delas, a terceira delas, na verdade, é a questão gramatical. Qual é essa questão? É que os únicos textos claros, eles envolvem um verbo passivo no perfeito, certo? Então, é um verbo passivo no tempo perfeito, aqui do grego. E os casos que eu quero dizer, os casos que são muito claros, que não se tem dúvida se é um dativo de agência. Os casos que são sem dúvida dativos de agência, eles são casos que estão ligados a um verbo, e esse verbo está no passivo, né, na voz passiva, e no tempo perfeito do grego também. Então, um outro ponto aqui é a questão linguística, certo? Que é quando nós dizemos que o agente de
de um verbo na voz passiva pode se tornar o sujeito de um verbo na voz ativa, enquanto que o meio normalmente não pode. Então vamos explicar isso melhor. Qual é o agente aqui, o agente, no caso aqui, de um verbo na voz passiva, certo? Quem é esse agente aqui? São os homens. O agente, os que eles foram ou são, né, aprovados pelos homens. Então, os homens aprovam a essas pessoas. Os homens aprovam aqueles que servem a Cristo dessa forma. Então, se nós colocássemos isso aqui na voz ativa, ou seja, os homens aprovam aqueles que servem a Cristo nisto ou dessa forma. Então, assim, o agente da passiva, ele pode se tornar o sujeito se nós assim o colocarmos na voz ativa. Mais um ponto aqui para nós entendermos que aqui é um agente, um dativo de agência, certo? Mas você pode ver aqui também, ho energesas Petro eisto apostolen te spiritomes energesen kai emoi eista ethnei. Então, Petro e emoi, por Pedro e por mim, né? Através de Pedro e através de mim. Neste caso aqui, nós não temos como colocá-lo como aqueles que são o sujeito, porque eles não podem ser o sujeito, já que eles é que foram escolhidos para serem os apóstolos, um para a circuncisão e o outro para a incircuncisão, um para os judeus e outro para os gentios. Então, se a gente colocar esse verbo aqui na voz passiva, na voz ativa, Emoi e Pedro não vão se tornar os sujeitos da voz ativa, certo? Não faz sentido. Então, nós não estamos tratando com o dativo de agência, mas um outro tipo de dativo, no caso aqui, o dativo de instrumento. Muito bem. Mais um ponto aqui sobre essa questão, dentro dessa ideia da chave de identificação, é que quando o dativo expressa a ideia de meio, ou de instrumento, né, como a gente falou, o instrumento é usado por um agente. Então, quando foi falado lá, aquele que levantou, né, a Pedro e a Paulo para serem apóstolos. Então, quando ele é colocado ali como um instrumento, né, como eu falei, existe um agente por trás. Quem é esse agente? No caso lá de Pedro e de Paulo, é Deus. Deus é o agente por trás do fato de que eles foram levantados para serem apóstolos entre os judeus e entre os gentios. Quando o agente é indicado, no caso lá, ou seja, aquele que levantou, esse agente não é usado por outro, mas é aquele que realiza um ato diretamente ou que usa um instrumento. No caso lá, Deus usou um instrumento. Quem foi esse instrumento? Foi o próprio Pedro e o próprio apóstolo Paulo também. Então, o dativo de meio, ele tem essa diferença, certo? Em que ele já tem um agente. Neste caso, o agente, a de Gálatas, é o próprio Deus. Ele já expressa esse agente. Um dativo, então, um dativo de meio, ele pode, na verdade, ele geralmente é usado para pessoas, embora elas sejam concebidas como impessoais. Isto é, elas são usadas como um instrumento por outra pessoa. Que outra pessoa é essa? Essa outra pessoa é justamente o agente. Certo? Então, o dativo de meio, ele pode ser usado para pessoas, né? Não é porque é dativo de instrumento que ele só pode se tratar de objetos, por exemplo. Não, ele é usado muitas vezes para se tratar sobre pessoas. Esse é o ponto aqui. Mas a personalidade dessas pessoas não está em vista, certo? Embora elas sejam concebidas como impessoais.
ou seja, Pedro ser levantado como apóstolo dos gentios e Paulo ser levantado como apóstolo dos judeus, isso não está sendo colocado ali a pessoa deles, a vontade deles, os sentimentos deles. Não é isso que está sendo colocado em vista. O que está sendo colocado em vista ali é que eles são apóstolos, eles foram usados como meios da parte de Deus para alcançar um certo grupo de pessoas. Não está em vista ali a personalidade deles. Então, por isso, essas pessoas, no caso aqui, elas são concebidas, não é que elas são impessoais. Paulo tinha personalidade, Pedro tinha personalidade, mas na descrição do autor, a pessoa deles não está sendo colocado em ênfase ali. Por isso que o autor diz que nós temos que elas são concebidas como impessoais, ou seja, elas são utilizadas como instrumentos. Elas são usadas como instrumentos do agente e não necessariamente como aqueles que fazem a ação. Essa é a diferença de um dativo de meio para um dativo de instrumento. O de meio, ele enfatiza a instrumentalidade daqueles que estão lá no dativo. No dativo de agência, né, o dativo de agente, em que o dativo é o agente, então sim, a personalidade, a volição, ou seja, a vontade daqueles que estão no dativo, são colocadas em ênfase, são colocadas ali como um dos focos dentro da passagem. Muito bem. Por último, uma forma de entender isso melhor é a seguinte: Deus me disciplinou por meio dos meus pais, certo? Pense nessa frase aqui. Deus me disciplinou por meio dos meus pais. Neste caso, Deus, ele é o agente, certo? Ou seja, é ele quem age aqui, que usa os pais como um meio pelo qual ele cumpre algo. Deus me disciplinou por meio dos meus pais. Então, esse por meio indica essa questão de instrumentalidade, certo? Neste caso aqui, os parentes, eles são obviamente pessoas, mas eles são concedidos como impessoais nesse sentido, já que o foco não está na personalidade deles, mas na instrumentalidade deles, que foi usada por um agente. Então, Deus me disciplinou por meio dos meus pais. O foco aí não está nos pais, está no fato de que Deus foi quem fez com que ele fosse disciplinado, no caso, o eu aí, né? No caso de essa pessoa ter sido disciplinada, o fato é que esse por meio, ele mostra essa instrumentalidade desses pais. O agente aí é o próprio Deus, foi Deus que disciplinou. É claro que eu poderia colocar essa frase de tal forma que os pais pudessem ser aqueles que estavam em ênfase. Por exemplo, os pais foram usados por Deus para disciplinar os seus filhos. Então, neste caso, os pais, eles estão sendo colocados em ênfase aí. Mas na frase Deus me disciplinou, certo? Deus me disciplinou, inclusive se eu quisesse terminar essa frase aqui, ela já faria sentido. Deus me disciplinou. Deus é o agente e eu sou quem recebo a ação da disciplina de Deus. Fica muito claro assim. Mas, quando nós temos aqui por meio dos meus pais, essa questão aqui, ela nos indica então instrumentalidade. E não necessariamente agência. Dentro desta frase, do jeito que ela está sendo colocada aqui. Por que ela não indica uma questão de agência? Porque Deus me disciplinou, fica claro que ele é que é o agente e que nós é quem recebemos a disciplina. O fato de ele ter usado os pais só indica que esses pais, são instrumentos de Deus para realizarem a obra dele, no caso, a disciplina do Senhor. Então, espero que você tenha entendido aqui esse ponto entre agência e meio. O agente, ele tem um peso na ação muito mais forte do que um mero instrumento. Então, quando nós estamos... O ponto aqui é a gente entender o que está sendo colocado em foco, ao que está sendo dado ênfase dentro do que se está estudando.
Não é uma questão de que Deus me disciplinou por meio dos meus pais, não quer dizer que os pais eram robôs e eles simplesmente iam lá e disciplinavam sem pensar, sem ter alguma vontade dentro disso. É claro que eles tinham isso, mas o que está sendo colocado em ênfase dentro dessa frase, da forma como o autor se expressou, Deus me disciplinou por meio dos meus pais, é que o agente principal aí, o que está sendo colocado em voga, é Deus e não necessariamente os pais, por isso eles são instrumentos dentro dessa frase aí, ok? Na próxima aula vamos continuar tratando sobre o dativo de agência, inclusive trazendo alguns exemplos e ilustrações para tornar isso mais claro para nós, ok? Que Deus nos abençoe, até a próxima aula.